O Ministério Público Estadual começou a investigar as denúncias de irregularidades na Secretaria Estadual de Saúde desde o final do ano passado. As possíveis irregularidades acontecem desde licitações fraudulentas, compras superfaturadas, a medicamentos entregues mais baratos do que os pagos pela Secretaria. De acordo com o Ministério Público, o possível esquema poderia estar acontecendo há pelo menos 10 anos. As investigações levaram a pedidos de prisão de pelo menos 16 pessoas e outros 21 mandados de busca e apreensão de documentos em vários pontos da cidade. A Polícia Federal começou a cumprir os mandados de prisão na manhã do dia 16 de março. Estava então desencadeada a Operação Mácula. Um dos primeiros locais a serem visitados pelos policiais federais foi a sede da empresa Cardan, de João Batista de Carvalho, a única empresa do estado vencedora da imensa maioria das licitações da Sesal. Logo no início da operação, João Batista, o proprietário da Cardan, ainda circulava entre os policiais que cumpriam os mandados de busca e apreensão, até que também foi levado direto à sede do Ministério Público para prestar esclarecimentos. De lá, o empresário acabou preso indo para a sede da Polícia Federal e, mais tarde, para a Penitenciária Agrícola do Monte Cristo, onde ficou a maioria dos presos da Operação Mácula. Depois dos 5 dias de prisão temporária, a maior parte dos presos foi colocada em liberdade. João Batista teve a prisão prorrogada. A partir daí começaram a surgir outras irregularidades. João Batista de Carvalho, o proprietário da Cardan, nomeou um advogado para defendê-lo. Esse advogado chegou a impetrar um habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado e também chegou a conceder várias entrevistas aos meios de comunicação aqui de Boa Vista para defender o seu cliente. João Batista de Carvalho, o proprietário da Cardan, nomeou como advogado Jean-Pierre Miquete, o consultor-geral da Assembleia Legislativa do Estado. De acordo com o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, um estatuto que regula a atividade dos advogados, em seu artigo 29, diz que os procuradores, advogados e defensores gerais e dirigentes de órgãos jurídicos da administração pública direta ou indireta e funcional são exclusivamente, veja bem a palavra, exclusivamente legitimados para o exercício da advocacia vinculada à função que exerçam durante o período da investidura. Jean Miquete responde ao cargo de consultor-geral da Assembleia Legislativa do Estado, conforme os documentos obtidos pela nossa equipe de reportagens. Esses documentos foram encaminhados à Assembleia para que fosse emitido um parecer jurídico e, conforme o despacho, o documento foi assinado e carimbado por Jean-Pierre Miquete, consultor-geral da Assembleia Legislativa. Portanto, enquanto Miquete exercesse o cargo de consultor-geral, não poderia estar advogando. Ora, se de acordo com o Código de Ética da entidade, o consultor não poderia estar respondendo por interesses de clientes particulares, por que Jean-Pierre Miquete estava advogando conforme várias entrevistas concedidas ao jornal Folha de Boa Vista nos dias 22 e 25 de março e ao pedido de habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça de Roraima, onde o advogado de João Batista de Carvalho, preso pela Polícia Federal, é o mesmo Jean-Pierre Miquete, consultor-geral da Assembleia Legislativa. Nossa equipe de reportagem tentou por várias vezes ouvir Jean-Pierre Miquete como advogado do dono da Cardan. Foram várias ligações e idas ao escritório do advogado, mas ele não nos recebeu. O advogado Pedro Duque ingressou na OAB Roraima com uma representação disciplinar, cobrando que, caso sejam comprovadas as irregularidades, seja aplicada uma sanção da Comissão de Ética e Disciplina da Ordem em Roraima. Me motivou a representar junto à instituição para saber a legalidade ou não do exercício da advocacia do Dr. Jean Miquete. Porque se for legal, se a OAB assim se pronunciar, logicamente, quando eu assumir um cargo público, eu também vou poder advogar. Doutor, o senhor acha que pode haver um conflito de interesses uma vez que ele é consultor da Assembleia Legislativa? Veja bem, são questões interna corporis. Eu acredito que haja, sim, um conflito. E, logicamente, com relação à OAB, aliás, a Assembleia Legislativa do Estado, eu acho que essas coisas de legalidade deviam primar pela ordem jurídica. Certo? Já que é um órgão legislativo, um órgão que elabora as leis estaduais, deviam primar pela aplicação da lei. Não cabe muito bem a uma casa legislativa contrariar leis específicas. Então, por conta disso, eu acho que deveria, mais do que nunca, a Assembleia dar um bom exemplo, né? A Ordem dos Advogados em Roraima foi procurada para falar sobre o caso. O presidente, Dr. Neildo Ferreira, nos informou que não poderia se pronunciar, pois o caso está sob análise do Tribunal de Ética.
Nossa equipe de reportagens foi mais uma vez ao escritório do advogado. Ele nos recebeu, mas não quis gravar entrevistas. Chegamos a procurá-lo também na Assembleia Legislativa do Estado. Quando foi procurado em seu escritório, o advogado Jean-Pierre Michetti afirmou que pode advogar sim, mesmo sendo nomeado consultor-geral da Assembleia Legislativa, até porque seus antecessores no cargo também advogavam. Jean-Pierre Michetti disse que é advogado de João Batista de Carvalho, o proprietário da Cardan, desde 2002 e que só foi nomeado consultor-geral na Assembleia a partir do início deste ano. Ele tentou intimidar nossa equipe de reportagens, afirmando que a matéria não poderia ir ao ar porque o processo corre em segredo de justiça na OAB. Jean-Pierre Michetti se mostrou um pouco nervoso e chegou a ameaçar de processar a TV Boa Vista caso a matéria fosse ao ar. Mais um caso de relação entre o poder público e a iniciativa privada que precisa ser esclarecido. Como pode o consultor-geral da Assembleia Legislativa do Estado advogar para um cliente particular que foi preso pela Polícia Federal em uma investigação do Ministério Público Estadual, que tenta comprovar possíveis irregularidades na Secretaria Estadual de Saúde? Essa mesma Assembleia é formada por 24 deputados, dos quais 16 compõem a base do governo e 8 formam o bloco de oposição. Entre esses deputados está um ex-governador, que também terá, pelo menos nessa secretaria, o seu governo investigado. Não está aí um conflito de interesses? Com a palavra, a OAB Roraima, a Assembleia Legislativa do Estado e o Ministério Público.